Fala povo, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje eu tô aqui para falar sobre o segundo episódio da segunda temporada de Euphoria. Vambora, vamos ver aí o que aconteceu nesse segundo episódio maravilhoso dessa série, mais um episódio que eles entregam tudo, vambora. Bom, o episódio começa a gente vendo um pouco ali do Nate e as consequências do que rolou, né, com o Fez, toda a porrada que o Fez deu nele e as consequências daquilo. A gente vê também um pouco do Nate delirando e sonhando um pouco dele com a Cassie. Eu acho muito interessante isso, porque a gente vê o quanto que o Nate é imaturo ainda e tem um pouco essa questão dessa relação com a Cassie, que ele tem pouco tempo ali com ela, então é interessante ver o quanto que ele idealiza essa relação com a Cassie e como que ele delira desse jeito para ficar com ela. É bem interessante isso, esse aspecto do episódio, do início do episódio. A gente vê um pouco também ali do background dele, né? Mas a gente já conhecia esse background na primeira temporada, então é bem interessante ver isso do Nate. Logo em seguida a gente tem a questão da Cassie e a sua relação com o Nate, que a gente vê que ela está se apaixonando pelo Nate, mas também entra naquela dualidade dela ser muito amiga da Mad, e isso acaba atrapalhando um pouco o sentimento dela, né? Ela fica se sentindo mal, ela fica se sentindo culpada por estar ali apaixonada pelo Nate, e isso de alguma forma é muito interessante a gente ver de que forma que isso vai escalonar, né, no resto da segunda temporada, porque é um triângulo amoroso que vai se formando aí. A gente lembra que tem a questão da Mad ter o CD lá da gravação do pai do Nate, e isso faz com que o Nate tenha ainda alguma ligação com a Mad, né? Alguma coisa presa com a Mad. Então é bem interessante a gente ver de que forma que esse triângulo amoroso vai ser explorado aí nessa segunda temporada, porque a gente vê que tem uma Cassie muito apaixonada pelo Nate, a gente vê que tem um Nate que parece que não se apaixona muito por ninguém, parece que não tá nem aí pra ninguém, eu acho que ele só ama ele mesmo, então é muito interessante a gente ver de que forma que o personagem do Nate vai explorar esse triângulo amoroso. E a gente tem a Mad, que também parece estar muito apaixonada pelo Nate ainda, não consegue largar ele, por mais que eles tenham tido aquela relação, aquele relacionamento abusivo, aquele relacionamento tóxico. Então a gente tem que ver aí de que forma que isso vai se desenrolar no resto da temporada. Bom, depois a gente tem a Rue e a Jules, né, que estão enfrentando aí mais um problema no relacionamento. A gente vê que a Rue continua usando droga, e isso pra mim é algo muito ruim, algo muito negativo, porque eu quero ver a Rue bem. Eu não gosto de ver ela usando droga, eu acho que é ruim, óbvio que é ruim, né? Ela ser uma viciada, ela ser uma dependente química. Então, a gente fica torcendo para ela melhorar, e a gente fica torcendo pelas duas, por ela e pela Jules. Então, eu acho isso um ponto triste do episódio, porque a gente vê que a Rue está se entregando cada vez mais às drogas. Isso é para ela, como ela mesmo falou no episódio, é uma fuga para ela. Ela tem uma cena que ela fala que o único momento em que o único momento em que ela se entende é quando ela está usando drogas. Então é triste ver isso, porque a Rue é uma personagem tão querida, né? A personagem principal da série, então a gente torce por ela, porque ela funciona ali como um fio condutor pra gente. Ela vai explicando a história, ela vai narrando a história pra gente, então é muito interessante ver de que forma que essa questão das drogas vai ser abordada, porque antes, na primeira temporada, bastava o relacionamento dela com a Jules para ela largar as drogas. Agora, nessa segunda temporada, a gente vê que não basta só o relacionamento dela com a Jules, porque ela e a Jules estão juntas. Então, a gente tem que saber de que forma que isso vai proceder, como é que ela vai largar as drogas para ficar nesse relacionamento, porque a gente percebe que a Jules, ou ela não percebe que a Rue está usando droga, ou ela meio que quer fingir que ela não sabe que a Rue está usando drogas, porque é muito visível a gente ver quando a Rue está sob efeito de drogas ou não. Então é interessante ver aí essa questão das drogas da Rue, porque a gente percebe que ela está se entregando cada vez mais a isso, ela está se entregando cada vez mais a esse sentimento. Então
vamos ver aí de que forma que isso vai decorrer nessa segunda temporada. Eu achei muito interessante esse segundo episódio mostrar justamente isso, o quanto que ela tem de força, o quanto que ela se sente bem usando as drogas, né? Então a gente tem aí a personagem da Cat, né, que é uma personagem que eu gosto muito da forma como eles abordam as questões dela, as dores dela, que é de uma forma muito lúdica, muito fantasiosa, então eu acho muito legal isso, né? A gente vê aí que a Cat ainda tem algumas dores, ainda tem algumas incertezas, principalmente com o corpo dela, com a imagem dela. Então é muito interessante a gente ver aí essa questão da Cat e ver que ela não aceita ainda esse relacionamento dela saudável. Ela vê que ela não entende muito bem que esse relacionamento dela é saudável e faz bem para ela. Né? Ela parece estar querendo algo sempre mais, ela parece idealizar muitas coisas. Né? Ali a gente tem aquela cena dela onde tem aquele guerreiro e que vai ali transar com ela. Então ela parece querer idealizar muitas coisas, então ela ainda tem muito essas questões de idealização, né? Ela vive muito no mundo da imagem, então é interessante ver aí essa personagem e ver que a forma como eles lidam com ela. Eu gosto muito da forma como eles lidam com ela, com essa questão fantasiosa e de idealização, porque isso mostra muito da personagem, né? E para finalizar o episódio, a gente tem toda a tensão ali do Fesco com o pai do Nate, né? A gente tem toda aquela cena ali naquela lojinha e a gente fica tenso porque a gente sabe que o pai do Nate está armado e ele está ali o tempo todo ameaçando o Fesco e a gente fica na tensão porque a gente sabe que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. Eu acho que é interessante notar que isso acontece no episódio inteiro, né? O episódio inteiro a gente vive na tensão de achar que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento. Então é muito interessante a gente notar isso, né? Essa tensão que eles estão carregando para os episódios, né? Essa tensão que eles estão trazendo para os episódios. Isso aconteceu no primeiro episódio da segunda temporada, isso acontece agora nesse segundo episódio da segunda temporada. Eles usam muito trilha sonora para fazer com que você fique tenso, para carregar você de tensão, então é muito interessante ver isso. Bom, esse foi o meu resumo aí do segundo episódio da segunda temporada de Euphoria. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comenta aqui e compartilha esse vídeo para chegar em mais pessoas, beleza? É isso, um beijo e tchau!